Como que eu sei se um número é ou não divisível por 4? O que significa ser divisível por 4? Significa que se eu fizer ali de verdade, né, a divisão, o resto será zero. Então, se eu faço a divisão, né, por 4 e encontro um resto zero, significa que aquele número é divisível por 4. Só que como que eu posso saber se esse número vai ser divisível por 4 antes mesmo de fazer a conta, tá? 732, por exemplo. Como que eu posso saber se eu pegar 732 e dividir por 4, se eu encontro o resto zero? Ou seja, se 732 é divisível por 4. Basta que eu faça a conta, tá? E aí a gente simplifica por causa disso. Basta que eu faça a conta apenas dos dois últimos algarismos, tá? Se eu fizer a conta apenas dos dois últimos algarismos e os dois últimos algarismos for divisível por 4, né, ou seja, o resto for zero, significa que o número inteiro será. Então, se eu penso aqui, ó, em 732, né, eu quero saber se eu consigo dividir por 4 e encontrar o resto zero, ou seja, se 732 é divisível por 4. Eu observo quem são aqui os meus dois últimos algarismos. Os dois últimos algarismos formam o número 32. 32 é divisível por 4? Sim, né? Até porque 32 está na tabuada do 4. Então, quer dizer que 732 é divisível por 4. Ou seja, se eu fizer a conta tradicional, 732 dividir por 4, eu vou encontrar o resto zero. E com isso, olha só, se eu penso em um número bem maior, olha só, 73.432. Olha só, tô com um número bem maior, 73.432. E eu quero saber se é divisível por 4. Eu não quero saber, por enquanto, a resposta. Eu só quero saber se é ou não divisível por 4. Então, é só olhar os dois últimos. E os dois últimos aqui é até o mesmo, né? 32. 32 está na tabuada do 4, ou seja, 32 é divisível por 4. Portanto, o número inteiro é divisível por 4. Então, qualquer número, né, que no caso aqui terminar em 32, vai ser divisível por 4. Por quê? Porque 32 é divisível por 4, né? Bom, e aí a gente pode ter várias outras situações, né? Se eu pensar, por exemplo, aqui, ó, em 416. Eu quero saber se 416 é divisível por 4. O que eu faço? Eu olho aqui os dois últimos algarismos, 16, né? 16 é divisível por 4? Sim. Então, 416 também é, tá? Essa alternativa aqui não é para a gente saber a resposta, né? É só para a gente saber se é ou não divisível. Então, é só olhar os dois últimos. Bom, professor, e quando esses dois últimos, sei lá, forem números muito grandes, né? Que a gente não saiba dizer, né? Aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a conta. Vou dar um exemplo aqui, olha só. Se eu quero, por exemplo, saber se 196, tá? Se é divisível ou não por 4. O que eu tenho que fazer? Eu vou pegar os dois últimos algarismos, né? Os dois últimos algarismos, 96. Aí, eu preciso, de fato, fazer a conta, né? Fazer ali do jeitinho tradicional, 96 dividido por 4. Essa resposta que eu vou encontrar aqui, né? Não tem nada a ver com a minha conta, não, né? Com a resposta da minha conta. Essa continha que eu vou fazer aqui, 96 dividido por 4, é só para saber se 196 é ou não divisível por 4. Como eu não sei, né, se 96 é ou não, 16 eu sei. Mas 96 eu não sei, eu venho aqui e faço a conta. Mas já tá mais simples, né, do que ter que fazer a conta completa. Se eu só quero saber se é ou não divisível por 4. Isso tem que ficar bem claro. A gente não tá aqui encontrando a resposta, né, de 196 dividido por 4. Aqui é só para a gente saber se é ou não divisível por 4.
Então, 190, se eu fizer para 196, eu pego os dois últimos aqui, 96. Aí, eu vou fazer aqui 96 dividido por 4. Olha só. Como eu estou dividindo por 4, estou dividindo por um número que só tem um algarismo. Então, eu vou ver aqui quem é o meu primeiro algarismo, né? Meu primeiro algarismo aqui, se ele for ou 4 ou maior que 4, significa que eu posso começar a minha divisão usando apenas o primeiro algarismo. Então, vou começar aqui com 9, né? 9 dividido por 4. Olha só, o 9 não está na tabuada do 4. Vamos pensar quem está próximo. Se eu penso em 3 vezes 4, 3 vezes 4 é 12. 12 é maior que 9. Então, o 3 está muito grande. Vamos colocar 2. 2 vezes 4, 8. Coloco aqui embaixo do 9, que é para subtrair depois. 9 menos 8, 1. Próximo passo, descer com o próximo algarismo. O próximo algarismo é 6, desço com 6, fiquei agora com 16 para dividir por 4. O 16 está na tabuada do 4, né? 16 dividido por 4 é 4. 4 vezes 4, 16. 16 menos 16, 0. Não tem mais nenhum número para descer, então a divisão terminou. E ela terminou com o resto 0. É isso que a gente está buscando aqui, né? Olha só, ela terminou com o resto 0, certo? Como ela terminou com o resto 0, eu digo que 196, sim, é divisível por 4. E da mesma forma, olha só, se eu tivesse aqui um número, vamos fazer um número bem grande, 32.796. Olha só, 32.796. Quero saber se é divisível por 4. Não termina com 96? A gente já não fez a conta aqui, já sabe que se eu fizer 96 dividido por 4, eu encontro o resto 0? Então, como eu encontro o resto 0 aqui, ou seja, como 96 é um número divisível por 4, eu sei que 32.796, sim, também é um número divisível por 4. Vamos dar um exemplo negativo, né? Olha só, se eu pensar, por exemplo, eu pensei aqui em 416, né? Se eu pensar aqui em 415, tá? 415 não será divisível por 4. Por quê? Porque termina em 15. 15 não está na tabuada do 4, né? Se eu fizer 15 dividido por 4, o resto não será 0. Então, 415 ou qualquer outro número que termine em 15 não será divisível por 4. Um beijo grande e a gente se vê no próximo vídeo.